anjo do Senhor anunciou a Maria e ela concebeu o Espírito Santo. Eis aqui a serva do Senhor, faça-se em mim segundo a vossa palavra. E o Verbo divino se fez carne e habitou entre nós. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. São Miguel Arcanjo, defendei-nos do combate, sede nosso refúgio contra as maldades exceladas do demônio. Ordena-lhe Deus, instantemente vos pedimos, e vós, príncipe da milícia celeste, pelo divino poder, precipitai o inferno a Satanás e a todos os espíritos malignos que andam pelo mundo para perder as almas. Ó Maria, que por obra do Espírito Santo concebeste o Salvador, rogai por nós. Divino Espírito Santo, descei sobre nós e permanecei conosco para sempre. Divino Espírito Santo, descei sobre nós e permanecei conosco para sempre. Divino Espírito Santo, descei sobre nós e permanecei conosco para sempre. Boa noite, você que está nos acompanhando neste momento que a igreja reza como o horário da Virgem Maria, a hora das 18 horas. Nós queremos neste momento fazer a nossa oração, devoção, invocação à pessoa do Espírito Santo, aquele que envolveu Maria com sua sombra, aquele que fez Maria se tornar a mãe do Filho de Deus, aquele que conduz todas as coisas, que ordena todas as coisas, que organiza todas as coisas. É Ele que nós pedimos agora, é diante dEle que nós queremos estar, é Ele que nós queremos servir. Nos colocamos nele a nossa esperança, a nossa confiança. O Espírito Santo é Deus, é próximo, é presença, está junto de cada um de nós. E nós já neste momento que iniciamos, nós já pedimos a presença do Espírito Santo. Vem, Espírito Santo, vem estar conosco, vem nos conduzir, vem nos direcionar, vem nos mostrar aquilo que é o teu caminho, a tua vontade, a tua verdade. Vem nos fazer conhecer-te, Espírito Santo, e experimentar os mistérios insondáveis, os seus dons da sua presença, junto de cada um de nós. Espírito Santo, nós pedimos, se revele a cada um de nós, revele o seu querer, revele a sua vontade, revele a sua presença. E nós pedimos que venha agora sobre cada um de nós, sobre o nosso coração, sobre o nosso pensamento, sobre os nossos sentimentos. Vem nos dar uma força nova, vem nos dar confiança, vem nos trazer alegria, vem nos trazer disposição, Espírito Santo. Vem nos conduzir segundo a tua verdade, segundo a tua vontade. Nós trazemos tudo aquilo que vivemos ao longo deste dia para a pessoa do Espírito Santo. Entregamos nas mãos do Espírito Santo tudo o que fizemos, tudo o que não fizemos, tudo aquilo que não demos conta de fazer, de realizar. Nós te entregamos, Espírito Santo, e nós pedimos que envolva agora cada um de nós, envolva as nossas casas, o nosso coração, os nossos pensamentos, cada um que nos acompanha. Nós queremos estar na tua presença, nós queremos ser conduzidos por ti, Espírito Santo, e nós queremos mais de ti. Queremos beber dessa água viva que Jesus promete, que é a tua presença, Espírito da verdade, Espírito consolador, Espírito purificador, santificador. Vem sobre cada um de nós, vem nos receber, vem nos acolher, nos fortalecer, nos levantar. Doce auxílio de nossa alma, vinde sobre cada um de nós. Seja bem-vindo, Espírito Santo, neste lugar. Seja bem-vindo você que nos acompanha. Que Deus abençoe, proteja a sua vida. Nós acolhemos a Aparecida Silva rezando conosco, a Renata Niquércia, a Eva, a Renata Torres, a Yala, a Márcia Porto, a Sara Oliveira, a Leia, Dalves, Deus abençoe Dalves, mas a esposa, a Thaís Emiliano, a
Priscila Natália, Lucimar, Aparecida Silva, a Márcia Ermelinda, Evelyn Figueiredo, a Nagli, Fabiana Abreu, a Elma Gomes, a Leonice, Claudinha, Deus abençoe, Cidinha Lopes, Cidinha Barbosa também, a Dulce Silvestre, a Wanda Perdigão, a Rita de Cássia, mais um Tiãozinho, Deus abençoe, a Romilda, a Renata Niquerce, Eveline, a Wanda Benício, a Nívia Gandra, o Dinei Noivas, a Flávia Gonzaga, a Eliana, Riciele, Andréia Custódio. Sinta-se acolhidos, todos, na presença de Deus, na presença do Espírito Santo, que está junto de cada um de nós, que nos convida a este momento para nos colocarmos diante da presença de Deus. E nós vamos rezar o nosso terço, o Espírito Santo, pedindo que esse Espírito Santo, que é vida, que é luz, presença, venha sobre cada um de nós. Estamos reunidos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, pelo sinal da Santa Cruz. Livra-nos, Deus, nosso Senhor, dos nossos inimigos carnais e espirituais, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Creio em Deus Pai Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra. Creio em Jesus Cristo, seu único Filho, nosso Senhor, que foi concebido pelo poder do Espírito Santo, nasceu da Virgem Maria, padeceu sobre Pôncio Pilatos, foi crucificado, morto e sepultado, desceu à mansão dos mortos, ressuscitou ao terceiro dia, subiu aos céus, está sentado à direita de Deus Pai Todo-Poderoso, de onde há de vir a julgar os vivos e os mortos. Creio no Espírito Santo, na Santa Igreja Católica, na comunhão dos santos, na remissão dos pecados, na ressurreição da carne, na vida eterna. Amém. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Glórias ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Nós acolhemos aqui conosco a Aline, rezando conosco, seja bem-vinda. João Pedro, Deus abençoe. Deus abençoe você que reza conosco. Eu convido você a colocar neste momento de Deus, diante do Espírito Santo, a sua intenção. Nós vimos a palavra de ontem, que o Espírito Santo conduziu Jesus diante das lutas pessoais, colocou Jesus no deserto. Traz o deserto agora da sua vida diante do Espírito Santo. Entrega agora diante do Espírito Santo as lutas, as batalhas, as situações que às vezes você enfrenta, situações que às vezes você se sente incapaz, sem saber o que fazer, como resolver, que decisão tomar. Situações de deserto são situações de desafios, mas também um lugar propício da ação de Deus, da graça de Deus, quando eu permito, quando eu invoco, quando eu busco. Jesus iniciou sua missão, conduzido pelo Espírito, no deserto, lugar que a gente se sente inseguro, lugar da falta, lugar da ausência, lugar da perda, mas também é o lugar da glória de Deus, lugar da aliança de Deus, lugar da promessa de Deus, lugar onde Deus manifesta o seu poder à medida que reconhecemos os nossos limites e confiamos nele. Coloque agora a sua atenção nesse mistério, nesse texto, as situações de deserto, os desafios vividos, as situações que às vezes você precisa da intervenção, da força que vem do Espírito. O Espírito Santo, quando leva Jesus no deserto, é para mostrar que Ele é a força, é Ele a condição. E nós pedimos, Espírito Santo, sobre cada um de nós,
sobre todas as situações de desertos existenciais, situações de saúde, situações financeiras, situações de relacionamento, situações entre mães e filhos, entre marido e esposa. Nós te entregamos todas as situações de deserto e pedimos: fica conosco, manifesta a tua glória e o teu poder sobre todas as situações. Rezamos pelo fim dessa pandemia, rezamos pela intervenção de Deus diante das nossas necessidades, rezamos pelas nossas famílias e pedimos que o Espírito Santo, que é Deus, que está acima de todas as coisas, junto com o Pai e com o Filho, e tudo se submete ao teu poder, à tua autoridade, que Ele caminhe diante de nós e faça que a vontade do Pai, a vontade de Jesus, por meio dele, se cumpra na nossa vida. Mesmo no deserto, está conosco o Senhor. Recebereis o Espírito Santo e sereis minhas testemunhas. Vinde, Espírito Santo, 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 vinde, Espírito Santo. Glórias ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Recebereis o Espírito Santo e sereis minhas testemunhas. Vinde, Espírito Santo, 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 vinde, Espírito Santo. Glórias ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Recebereis o Espírito Santo e sereis minhas testemunhas. Vinde, Espírito Santo, 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 vinde, Espírito Santo. Glórias ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Recebereis o Espírito Santo e sereis minhas testemunhas. Vinde, Espírito Santo, 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 vinde, Espírito Santo. Glórias ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Recebereis o Espírito Santo e sereis minhas testemunhas. Vinde, Espírito Santo, 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 vinde, Espírito Santo. Glórias ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Recebereis o Espírito Santo e sereis minhas testemunhas. Salve, Rainha, Mãe de misericórdia, vida e doçura e esperança, nossa salve. A vós bradamos, degredados filhos de Eva, a vós suspiramos, gemendo e chorando neste vale de lágrimas. Eia, pois, advogada nossa, esses vossos olhos misericordiosos a nós volvemos, e depois deste desterro, mostrai-nos Jesus, bendito é o fruto do vosso ventre. Ó clemente, ó piedosa, ó doce sempre Virgem Maria, rogai por nós, Santa Mãe de Deus, para que sejamos dignos das promessas de Cristo para sempre. Colocamos você que reza conosco, antes de rezarmos essa ladainha do Espírito Santo, a Norma Assunção rezando conosco, Cássia Cristina, Marisa Moreira, Glória Pessoa, Renata Torres, Antônio Carlos, rezando conosco, aqui da Ferbante, em Piracicaba. Deus abençoe a família. Adriana Santos, rezando conosco, Benita Quaresma, a Maria Lúcia Loureiro, a Janúcia, aqui de Piracicaba, a Dorilane Cristina, Benita Quaresma,
Geralda Martins, a Eva, Cláudio Silvestre, a Norma Assunção, a Cidinha Lopes, a Yara, a Renata, a Niquessa, Paula Mendes, Cássia Cristina, sejam todos bem-vindos. Nós vamos pedir a presença do Espírito Santo com seus dons junto de cada um de nós, para que Ele possa nos conduzir, nos direcionar ao longo desse período que estamos nos preparando para celebrar Pentecostes, conscientes da ação da pessoa que é e como age na nossa vida o Espírito Santo de Deus. Senhor, tende piedade de nós. Senhor, tende piedade de nós. Jesus Cristo, tende piedade de nós. Jesus Cristo, tende piedade de nós. Divino Espírito Santo, ouvi-nos. Espírito Paráclito, atendei-nos. Deus Pai do céu, tende piedade de nós. Deus Filho Redentor do mundo, tende piedade de nós. Deus Espírito Santo, tende piedade de nós. Santíssima Trindade, que sois um só Deus, tende piedade de nós. Espírito da verdade, tende piedade de nós. Espírito da sabedoria, tende piedade de nós. Espírito da inteligência, tende piedade de nós. Espírito da fortaleza, tende piedade de nós. Espírito da piedade, tende piedade de nós. Espírito do bom conselho, tende piedade de nós. Espírito da ciência, tende piedade de nós. Espírito do santo temor, tende piedade de nós. Espírito da caridade, tende piedade de nós. Espírito da alegria, tende piedade de nós. Espírito da paz, tende piedade de nós. Espírito das virtudes, tende piedade de nós. Espírito de toda graça, tende piedade de nós. Espírito da adoção dos filhos de Deus, tende piedade de nós. purificador de nossa alma, tende piedade de nós. santificador e guia da Igreja Católica, tende piedade de nós. distribuidor dos dons celestes, tende piedade de nós. conhecedor dos pensamentos e das intenções do coração, tende piedade de nós. doçura dos que começam a vos servir, tende piedade de nós. coroa dos perfeitos, tende piedade de nós. alegria dos anjos, tende piedade de nós. luz dos patriarcas, tende piedade de nós. inspiração dos profetas, tende piedade de nós. palavra e sabedoria dos apóstolos, tende piedade de nós. vitória dos mártires, tende piedade de nós. ciência dos confessores, tende piedade de nós. pureza das virgens, tende piedade de nós. unção de todos os santos, tende piedade de nós. sede-nos propício, Perdoai-nos, Senhor. sede-nos propício, Atendei-nos, Senhor. Cordeiro de Deus que tirais o pecado do mundo, Enviai-nos o Espírito Santo. Cordeiro de Deus que tirais o pecado do mundo, Mandai-nos o Espírito prometido do Pai. Espírito Santo, Ouvi-nos. Espírito Consolador, Atendei-nos. enviai o vosso Espírito e tudo será criado. E renovareis a face da terra. Rezemos pedindo a invocação dos dons do Espírito Santo, o dom da sabedoria, do entendimento, do conselho, da fortaleza, da ciência, da piedade, do santo temor. Vinde, Espírito Santo de sabedoria. Desprendei-nos das coisas da terra e infundi-nos o amor e o gosto pelas coisas do céu. Vinde, Espírito Santo de entendimento. Iluminai a nossa mente com a luz da eterna verdade e enriquecei-a de santos pensamentos. Vinde, Espírito Santo de conselho. Fazei-nos dóceis às vossas inspirações e guiai-nos no caminho da salvação. Vinde, Espírito Santo de fortaleza. Dai-nos força, constância e vitória nas batalhas contra os nossos inimigos espirituais. Vinde, Espírito Santo de ciência. Sede o mestre de nossas almas e ajudai-nos a pôr em prática os vossos ensinamentos. Vinde, Espírito Santo de piedade. Vinde morar em nosso coração, tomai conta e santificai todos os seus afetos. Vinde, Espírito Santo de temor de Deus. Reinai em nossa vontade e fazei que estejamos sempre dispostos a tudo sofrer antes que vos ofender. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis. E acendei neles o fogo do vosso amor. Vinde e renovai a face da terra. Vinde e renovai a face da terra. Ó Maria, que por obra do Espírito Santo concebestes o Salvador, Rogai por nós. Nós vamos pegar nossa palavra, nós vamos partilhar um pouquinho a palavra de Deus
estamos conhecendo ao longo dessa semana a ação do Espírito Santo na pessoa de Jesus. Aquilo que o Espírito Santo é, aquilo que ele faz, o modo de agir, o modo de realizar a obra do Pai. E nós vimos na primeira semana a ação do Espírito Santo no Antigo Testamento, desde o momento da criação até o momento que ele vem sobre João Batista, aonde conclui o Antigo Testamento. E essa semana nós estamos vendo a ação do Espírito Santo na pessoa de Jesus. E a ação do Espírito Santo na pessoa de Jesus, no Novo Testamento, inicia com a obra da encarnação, que é realizada pela ação do Espírito Santo. Depois nós vimos a ação do Espírito Santo na infância de Jesus, onde nos fala que ele crescia em graça, em sabedoria, em espírito, diante de Deus e diante dos homens. Depois vimos a ação do Espírito Santo no momento do batismo, onde Jesus recebe a plenitude do Espírito e uma voz que professa: este é o meu filho. E a identidade que recebemos de filhos de Deus quando nós somos batizados no batismo de Jesus. Depois nós vimos que Jesus, cheio do Espírito Santo, depois do batismo, foi levado para ser colocado no deserto e ser tentado por Satanás. E ali Jesus o enfrentou pela presença do Espírito, nos mostrando que o Espírito Santo é superior a qualquer tentação e qualquer investida de Satanás se submete diante do poder e da autoridade que vem do Espírito Santo. Toda a força que precisamos vem dele. Tudo que precisamos de conhecimento, de capacidade, de condições, de força, é dele que provém. Eu preciso buscar as armas espirituais para enfrentar lutas espirituais. E depois que Jesus é tentado pelo demônio, Jesus vence pela ação do Espírito para nos mostrar que a humanidade, revestida pelo Espírito de Deus, é capaz de enfrentar qualquer deserto, qualquer situação, qualquer tentação e fazer na vida a vontade de Deus. Hoje nós vamos ver a ação do Espírito Santo na missão de Jesus. O momento que Jesus se apresenta publicamente e ele fala o que o Espírito Santo vai fazer a partir dele. Nós vamos pegar o Evangelho de São Lucas, capítulo 4, logo depois das tentações de Jesus, versículos 14 seguintes, onde nos vai falar da missão de Jesus, e toda a missão que vai iniciar, as libertações, as curas, os milagres, a sabedoria, a proclamação, é o Espírito Santo sobre Jesus, que tem a missão de fazer que a vontade do Pai na vida dele se cumpra. Ele poderia ter feito tudo sem passar pelo batismo, mas quando ele passa pelo batismo é para nos mostrar que ele vai ser conduzido pelo Espírito como modelo, como caminho, para que a humanidade também seja guiada e conduzida pelo Espírito Santo de Deus. Evangelho de São Lucas, capítulo 4, versículo 14 seguintes. Jesus voltou então para Galiléia com a força do Espírito, e sua fama se espalhou por toda a região. Ensinava nas sinagogas e era glorificado por todos. Ele foi para Nazaré, onde foi criado, e segundo seus costumes entrou no dia de sábado na sinagoga, levantou-se para fazer a leitura, e foi-lhe entregue o livro do profeta Isaías. Desenrolou no lugar onde estava escrito e proclamou: o Espírito do Senhor está sobre mim, porque Ele me consagrou pela unção para evangelizar os pobres, enviou para proclamar a libertação aos presos, aos cegos a recuperação da vista, para restituir a liberdade aos oprimidos e para proclamar o ano da graça do Senhor. Enrolou o livro, entregou ao servente e sentou-se. Todos na sinagoga olhavam atentos. Então começou a dizer: hoje se cumpriu o que os vossos ouvidos escutaram essa passagem da Escritura.
Todos testemunhavam a seu respeito, admiravam-se das palavras cheias de graça que saíam de sua boca, e diziam: não é este o filho de José? Ele, porém, disse certamente: me citareis o provérbio: médico, cura-te a ti mesmo. Tudo que ouvimos dizer que fizestes em Cafarnaum, faz também aqui em tua pátria. Mas em seguida acrescentou: em verdade vos digo, nenhum profeta é bem recebido na sua pátria. De fato, eu vos digo que havia em Israel muitas viúvas nos dias de Elias, quando por 3 anos e 6 meses o céu permaneceu fechado, e uma grande fome devastou toda a região. Elias, no entanto, não foi enviado a nenhuma delas, senão a viúva em Sarepta, na região de Sidônia. Havia igualmente muitos leprosos em Israel, no tempo do profeta Eliseu. Nenhum deles foi purificado, a não ser Naamã. Diante dessas palavras, todos na sinagoga se enfureceram. Levantando-se, expulsaram para fora da cidade e conduziram até o alto de uma colina, aonde a cidade estava construída, com a intenção de precipitá-lo de lá. Ele, porém, passando pelo meio deles, continuou o seu caminho. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. O Espírito do Senhor está sobre mim. Me ungiu, me enviou a proclamar a boa nova, a curar os enfermos, a libertar os oprimidos, a proclamar o tempo da graça do Senhor. Jesus, na palavra de hoje, vai nos mostrar o que o Espírito Santo vai fazer a partir dele. Toda a missão que Jesus recebe, de falar do Pai, de curar as pessoas, de libertar, passou no meio das pessoas fazendo bem. É uma missão que é atribuída à ação do Espírito Santo. É Ele que tem a missão de conduzir todas as coisas. Jesus, sendo Deus, assumiu a condição humana para ser conduzido pelo Espírito, para nos mostrar que a humanidade, pela graça do Espírito, é capaz de fazer aquilo que é a vontade de Deus. É capaz de levar a palavra, é capaz de evangelizar, é capaz de levar a cura de Deus, é capaz de levar o perdão, é capaz de levar a misericórdia de Deus, porque é o Espírito Santo que agia na pessoa de Jesus. Ele vai dizer: se não crê em mim, crê nas obras que eu faço, porque não sou eu quem faço, é o Pai que dá testemunho de mim a partir do Espírito que realiza essas obras. Então Jesus, quando vai falar da ação do Espírito Santo sobre a vida dele, ele vai falar: o Espírito do Senhor está sobre mim e me ungiu. E vai definir, descrever o que o Espírito Santo vai fazer a partir dele: a curar, a libertar, a trazer a visão aos que estão cegos. Jesus poderia ter feito tudo sem passar pelo batismo, por si mesmo, mas não quis, porque Ele é o caminho. Ele é o caminho. Ele vai dizer: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ele vai mostrar à humanidade o caminho do Pai, conduzido pelo Espírito Santo. E essa palavra nos ensina que toda missão que Jesus vai realizar é conduzida pelo Espírito Santo. Por isso Ele vai dizer: eu não vou deixar vocês sozinhos, eu darei o outro Pará, o outro Consolador. Ele vai estar com vocês. Ele vai ensinar a vocês toda a verdade, vai conduzir vocês, e vocês farão as obras que eu fiz, e farão obras maiores, porque eu vou para junto do Pai. Mas eu não deixo vocês órfãos, eu enviarei daquilo que é meu, e quando receber, vocês darão glória a mim, ao Pai, porque Ele revelará ao mundo a verdade. E é isso que nós professamos. O Espírito de Deus é aquele que faz, que conduz, que tem a missão de conduzir, de fazer com que a vontade de Deus se cumpra. E o mesmo Espírito que veio sobre Jesus no batismo, e depois ele vai dizer: o Espírito está sobre mim, o mesmo Espírito está sobre você, sobre a sua vida, para te conduzir. Você tem uma missão, como Jesus tinha uma missão. A missão do Espírito Santo não é somente para os atos extraordinários em nome de Deus, não. Eu preciso do Espírito Santo para as coisas ordinárias do meu dia a dia.
das coisas comuns. Eu preciso do Espírito Santo, não é só para falar de Deus. Eu preciso do Espírito Santo para viver Deus, para fazer aquilo que é a vontade de Deus, para ser um pai de família conforme a vontade de Deus, para ser um filho conforme a vontade de Deus, para ser um profissional conforme a vontade de Deus. O Espírito Santo que nos dá a condição de viver a missão que Deus tem. Como Jesus tinha uma missão de evangelizar, curar, libertar, você também tem uma missão diante de Deus. Uma missão como profissional, uma missão com seus filhos, uma missão no seu casamento, uma missão no lugar que Deus te coloca, uma missão no lugar onde Deus te colocou, uma missão no convívio com as pessoas que Deus te concedeu. E eu só vou realizar essa missão se for conduzido pelo Espírito. Maria viveu a missão conduzida pelo Espírito. A igreja só assume a missão de evangelizar que Jesus concedeu quando em Pentecostes recebeu o Espírito Santo. Nós vimos que todos os profetas, patriarcas, reis, juízes no Antigo Testamento só assumiram a sua missão quando eram conduzidos pelo Espírito Santo. E a palavra de hoje vai nos mostrar como Jesus entra num lugar de oração junto da sua comunidade e vai dizer: o Espírito do Senhor está sobre mim, porque me ungiu, me enviou, e vai descrever sua missão. Assim também está sobre você. Você não está sozinho. É Ele que dá condição de resolvermos todas as coisas. É Ele que traz condições para que a gente possa fazer aquilo que é a vontade de Deus. Por isso eu preciso pedir todos os dias: vem Espírito Santo, vem me conduzir, vem me direcionar. Se eu tenho condições humanas de fazer algo, pelo Espírito eu posso fazer melhor. É o Espírito que torna fecundo o trabalho das minhas mãos. Eu posso ser perfeito naquilo que eu faço, falta a plenitude, a eficiência, se faltar o Espírito Santo. Eu posso não ter condições nenhuma naquilo que eu vou realizar, mas se eu tenho sobre mim o agir do Espírito, tudo que eu vou fazer terá fecundidade, porque virá pela ação do Espírito, que é vida, que transforma todas as coisas, que conduz todas as coisas, que orienta todas as coisas, que direciona todas as coisas, que capacita todas as coisas. E por isso nós pedimos, nesse momento que nós refletimos, nós pedimos que esse Espírito Santo que está em nós, que leve em plenitude a missão que Ele tem para cada um de nós. Você tem uma missão, é o Espírito Santo, que tem também uma missão de te fazer viver aquilo que na sua vida é vontade de Deus. Para o dia de hoje, basta-nos essa compreensão: o Espírito está sobre mim e me ungiu para uma missão. Vai dizer Jesus: esse mesmo Espírito que está sobre você te unge da mesma forma. Não existe diferença de intensidade. É o mesmo Espírito que agiu em Jesus e que nos é dado no batismo para nos conduzir a uma missão. E é nele que nós vamos compreender a missão de Jesus. Então hoje nós ficamos com esse conhecimento, que é o Espírito que me dá a condição de viver a missão que Deus colocar no meu caminho. E quando a gente vai fazendo a experiência do Espírito, Ele vai nos ensinando que é menos de nós e mais de Deus, menos de nós e mais do Espírito Santo. O Espírito Santo vai nos levando, quando queremos ser conduzidos por Ele, a um esvaziamento, a uma capacidade de aprender a depender dEle, aprender a ser conduzido por Ele, aprender a confiar nele. O próprio Jesus disse: não se preocupe, quando o Espírito vier, Ele colocará a palavra nos seus lábios, Ele vai te conduzir. Não prepare a sua defesa, ensinando que precisamos aprender a confiar na ação do Espírito Santo. Ele virá. Deus age a partir do momento que eu me abro e permito. Por isso o Espírito Santo vai nos levando a uma experiência de descoberta do querer de Deus na nossa vida. E hoje nós pedimos ao Senhor essa graça,
que Ele nos faça encontrar e viver a missão que Ele tem para cada um de nós. Existe um chamado de Deus na sua vida, uma missão de Deus. E se você se colocar sobre a ação do Espírito Santo, você vai cumprir plenamente. Você vai encontrar e vai realizá-lo. Porque é o Espírito que tem de Deus a missão de nos fazer viver nessa vida aquilo que é a vontade de Deus. Como o Espírito conduziu Jesus, Ele conduz cada um de nós. Esse Espírito Santo que paira sobre você, pela graça do batismo, te faça conhecer a missão que o Senhor tem na sua vida e te faça permanecer e viver na presença dEle. O Espírito do Senhor está também sobre mim. Como Jesus disse a palavra de hoje, o Espírito do Senhor, você também pode dizer, está também sobre mim, me ungiu para fazer a minha vida a vontade, toda a vontade de Deus. Que Deus abençoe, proteja, guarde a sua noite. Nós teremos agora um evento de evangelização, um evento musical. Nós teremos agora um luau dos jovens ao Senhor Bom Jesus. Estamos celebrando aqui em Piracicaba a novena em honra ao Senhor Bom Jesus. E teremos agora um momento de oração, de adoração, de louvor, diante da imagem do Senhor Bom Jesus, uma imagem de uma festa tradicional aqui de Piracicaba, de mais de 300 anos, onde a imagem do Senhor Bom Jesus percorre as ruas de nossa cidade. E pela situação do isolamento social, estamos fazendo algumas atividades internas. A Darlene está conduzindo os momentos. E nós teremos aqui uns minutinhos, esse momento, você convidado a estar, participar conosco, esse momento de oração, esse momento de louvor, esse momento de um luau, diante da imagem do Senhor Bom Jesus. E que a graça, o Espírito Santo de Deus, venha sobre a sua vida e te conduza. Hoje, guarde essa certeza: o Espírito do Senhor está sobre mim. Como Jesus disse, você também precisa dizer isso nos momentos de dificuldades, nos momentos que você precisa da certeza de Deus, nos momentos de desafios. O Espírito está sobre mim. Ele está sobre você. Ele não te abandona, nem diante do pecado, nem diante dos inimigos, nem diante da queda Ele te abandona, porque não seria Deus se Ele te abandonasse. Os homens que muitas vezes desistem dos outros, o Espírito, Deus nunca nos deixe sozinhos. Jesus disse: eu estarei com vocês. Ele não pôs condição, eu estarei com você todos os dias, até o fim dos tempos. Essa é a certeza que nós trazemos pela graça do Espírito Santo. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai o vosso Espírito, e tudo será criado, e renovareis a face da terra. Oremos. Ó Deus, que instruíste os corações dos vossos fiéis com a luz do Espírito Santo, fazei que apreciemos retamente todas as coisas, segundo o mesmo Espírito, e gozemos sempre de sua consolação, por Cristo nosso Senhor. Amanhã nós teremos um momentinho, 3 horas da tarde, de formação, de adoração, diante do Santíssimo, aqui também. Todo sábado, este nosso momento é realizado 15 horas, e no domingo temos missa 9 horas da manhã, e à noite, esse nosso momento, também falando sobre a ação do Espírito Santo. Que Deus abençoe, proteja a sua vida, que você tenha uma noite abençoada. Daqui uns minutinhos você acompanha conosco, a partir das 19 horas, nosso luau em honra ao Senhor Bom Jesus. Saúde e paz, que a bênção, a graça e a proteção do Senhor Deus Todo-Poderoso desça sobre você, sobre a sua casa, sobre a sua família. Eu peço, Senhor, na autoridade do Teu nome, que o Espírito Santo, que é vida, que conduziu Jesus, que sustentou Jesus em toda a sua missão, sustente esses vossos filhos, mostre o caminho da verdade e conduza na missão que o Senhor tem para cada um. Sustente diante das dificuldades, mostre diante das certezas, do desejo de conhecimento da Tua verdade, a Tua presença, e volte sobre cada um deles a Tua face, e se revele a cada um desses vossos filhos. Desça sobre vocês a presença, a força do Espírito Santo. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.
saúde e paz. Fica com Deus. Deus abençoe. Até daqui a pouco, diante do nosso luau, em honra ao Senhor Jesus. Recebereis o Espírito Santo. E sereis minhas testemunhas. Recebereis o Espírito Santo. E sereis minhas testemunhas. Recebereis o Espírito Santo. E sereis minhas